pastor Eliseu, fazendo tudo quanto Deus tem colocado no seu coração para transmitir aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, querida igreja, amém. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui nesta congregação. Evidentemente que para ministrar já fazia algum tempo, e para mim é um prazer e privilégio que a gente faz quando vem aqui, relembra nosso tempo de jovens, né? Quando aqui fizemos algumas campanhas evangelísticas aqui na frente desse tempo, quando ainda nem tinha congregação. Nós fazíamos campanhas evangelísticas para evangelizar a comunidade, o trabalho de evangelismo, e a obra de Deus tem crescido deveras, porque o Senhor tem abençoado a sua igreja. E é um prazer rever meu amigo pastor Zeferino, amigos de muitas datas, cumprimentando o meu amigo pastor Zeferino. Quero cumprimentar os demais obreiros, porque a obra de Deus cresce por causa do trabalho de todos, pela liderança do pastor. E cumprimentando o meu amigo Carlinhos, quero cumprimentar os jovens dos anos 70 da velha guarda, né? 70, os jovens dos anos 70 do nosso tempo. E vou falar daqui a pouco sobre o 7º encontro que nós teremos agora, dia 17 de novembro, inclusive com almoço e retiro. Fazia muitos anos que não se fazia um retiro da MEUAD, anos 70, então nós vamos reeditar o retiro no mês agora de novembro, no dia 17. Eu quero cumprimentar também todos os demais irmãos, né, do conjunto, todos os membros dos Gideões. É um prazer revê-los, cada irmão que aqui está, irmão Adão, o Kennedy, o nosso amigo Enio Cuan, pastor Zé Paulo, os demais irmãos que aqui estão, que fazem parte desse exército maravilhoso dos Gideões. E eu sei que vocês têm um trabalho profícuo muito importante, que é o trabalho de levar a palavra de Deus, às vezes, onde a gente não pode ir. Eles estão lá distribuindo um exemplar da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. A palavra de Deus fechada é apenas um livro, mas quando ela é lida, quando ela é pesquisada, é Deus falando com aquela pessoa. E Deus opera de forma especial na vida das pessoas. Parabéns, meus queridos irmãos, não desanime. Eu conheço esses irmãos há muitos anos, até porque eu fiz parte por um período de tempo também dos Gideões. E o irmão Enio Cuan já há muitos anos é veterano de guerra, Zé Paulo também, e ele vem arrastando outros irmãos aí, né, que vem trabalhando nessa obra profundamente, e Deus tem abençoado. Continue, não parem, não desistam. O trabalho que vocês fazem é um trabalho de Deus, de pregação, de evangelização, e assim sucessivamente. Deus abençoe cada um dos nossos queridos irmãos. Eu quero ler com os irmãos, já que estão em pé, uma passagem no livro de Ezequiel. Quero começar com o livro de Ezequiel, no capítulo 1. Quero fazer uma breve meditação sobre esse tema e ler o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 1, que nos diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. E no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2 diz assim: e ele me disse, capítulo 2 do livro de Ezequiel: filho do homem, põe de pé
e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são um semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás assim: assim diz o Senhor Deus. Ele quer, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Assentai-vos, queridos irmãos, para não cansá-los de pé. Então, eu quero dizer da gratidão de estar aqui com os irmãos e fazer essa meditação. E o próprio profeta Ezequiel, para os irmãos que são membros dos Gideões, Ezequiel também fora-lhe dito que Deus o pôs por atalaia e deu a missão: vá e pregue sem medo. Você tem uma missão de pregar, você tem a missão de fazer acontecer uma obra no meio do povo de Deus. E quem era Ezequiel? Quem era esse jovem Ezequiel que assumiu esse desafio e teve essa responsabilidade dada por Deus para pregar o Evangelho para aquela nação, para aquele povo obstinado? Para que os irmãos possam entender, Jeremias já estava pregando em Jerusalém há mais de 4 anos, quando Ezequiel nasceu. Ele nasceu no ano 622 aproximadamente antes de Cristo. Ele cresceu em Jerusalém, ouvindo pregar, Jeremias pregando em Judá, falando de Jeová, falando da obra de Deus, alertando o povo de Judá e Jerusalém para voltarem-se para Deus, pois haveria um sítio, um cerco, uma invasão militar, um exílio para a Babilônia se eles não se convertessem. E quando ele nasceu, ele já ouvia Jeremias pregando, já desde pequeno, desde novo, acompanhava o ministério de Jeremias. E quando ele tornou-se jovem, ele se prepara para ser um profeta. E para ser um profeta, querida igreja, não era apenas dizer assim: eu quero ser um profeta. Ele tinha que ter alguns pré-requisitos, alguns predicativos, para que fosse considerado um profeta, ou para que ele pudesse realmente exercer esse ministério. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece, ou seja, Deus é minha fortaleza. E no versículo 3 e 1 diz assim, que ele era filho de Buz, que significa desprezado por Javé. O pai de Ezequiel era um sacerdote. Ezequiel nasceu para ser um sacerdote. Ninguém era sacerdote porque apenas queria ser, como eu falei. Tinha que ser da descendência da família de Davi, do trono de Arão. Ele estava destinado a ser um sacerdote, não poderia ter defeitos físicos, porque apontava para o modelo futuro que é Cristo. Passava por uma série de preparação antes de ser sacerdote. Em Números 8 e 24 diz que ele só poderia ser consagrado aos 25 anos de idade. Só poderia começar a exercer o seu ministério com 30 anos de idade, ou seja, Neemias 4:3 diz isso. Então, alguém pode estar perguntando assim, e nesse período de 5 anos, o que fazia Ezequiel?
E a história e a Bíblia nos mostra que ele precisava se preparar para ser um sacerdote. Porque era uma missão muito árdua, de muita responsabilidade. Ele precisava entender de veterinária. Ele precisava ser como se fosse um médico hoje. Porque apareciam ali, antigamente tinha muitos tipos de lepras, que nós chamamos hoje doença de Hans. E ali ele tinha que discernir qual tipo de doença de lepra poderia ou não ser afastado da cidade. Tinha que conhecer muito sobre isso. Ele tinha que conhecer as leis para poder julgar em situações difíceis. Então ele tinha que ter um preparo para isso. Ele precisava ser o mestre das leis, porque tinha situações em que ele precisava trabalhar. Conhecer medicina, como eu já falei, porque ele tinha que examinar todo tipo de doença de pele, de lepra, que tinha mais de 20 tipos, e umas curáveis e outras não. E assim ele tinha que se preparar. Ele tinha que conhecer a lei para poder definir as penas para os crimes e toda a estrutura jurídica de toda a nação. E Levítico 8 e 24 diz que na consagração ele recebia uma porção de sangue, preste bem atenção, uma na orelha, no polegar da mão direita e no pé direito. Passava sangue, por que isso? Porque o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. E como profeta, ele ouvia Deus e falava com o povo. Então ele tinha que estar apto, pronto para ser o representante legítimo, para estar exercendo esse ministério. Ele tinha que ter filtros nos ouvidos para ouvir o que o povo falava, as queixas, as lamúrias, os problemas que aconteciam naquele lugar. Enfim, queridos irmãos, aos 25 anos de idade, ele estava pronto para ser um sacerdote. E quando ele está se preparando, esperando o momento da sua consagração, acontece uma tragédia na vida de Ezequiel. Inesperadamente, ele já tinha ouvido Jeremias pregar diversas vezes que havia uma invasão pelo pecado do povo, por ouvir a palavra de Deus, por não respeitar a palavra de Deus. Deus permitiria que houvesse uma invasão, um cerco, como houve quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo para estar no cativeiro de Babilônia. E nesse período, prezados irmãos, há para Ezequiel um rompimento abrupto, porque na primeira leva, se os irmãos que estudam a palavra de Deus sabem que na primeira leva foram levados para a Babilônia os nobres, e entre eles estava Daniel. Daniel, ele servia junto ao rei, estava ali, foi escolhido pelo seu preparo, né? Porque o preparo encontra a oportunidade. Na hora da sabatina, na hora que começaram a entrevistar Daniel, quando ele vai na primeira leva, ele era um jovem que tinha pré-requisitos, tinha predicativos, ele tinha muito conhecimento. Então o rei permitiu que esses jovens que vieram com um certo nível de conhecimento fossem para a Universidade Babilônica e estudar em Babilônia e servir diante do rei. Na corte estava Daniel, mas na segunda leva, quando Ezequiel é levado para a Babilônia, foram mais de 10.000 pessoas, homens levados, mulheres, famílias, na segunda leva. E vai também Ezequiel. Imagine uma frustração, vocês que são jovens aqui à minha direita. Um jovem se preparando, dia a dia, estudando, e se dedicando dia a dia para ser um sacerdote. Ele ia assumir a função do seu pai, que também era sacerdote. E de repente lhe é tirado esse sonho, é roubado esse sonho, e ele se vê agora em Babilônia. E quando chegam para ele no fazer a triagem, perguntam: o que você sabe fazer, Ezequiel?
Eu disse, eu sei acender as lâmpadas, os candelabros, eu sirvo diante do Deus de Israel, eu ministro, eu ofereço sacrifício, é isso que eu sei fazer. E os que estavam em Babilônia, que serviam o Deus Baal, que não cultuavam o Deus Jeová, disseram, você para nós aqui na corte não serve, porque nós não servimos ao Deus Jeová, nós servimos a Baal. O seu preparo não nos interessa, porque você está num outro nível de conhecimento. E a Bíblia diz então que Ezequiel começa a entrar num processo indireto de depressão. E ele estando nessa condição, e aí o livro, a Bíblia fala, estando eu junto ao rio Quebar, porque ele estava na condição de escravo, mesmo sendo um jovem com um sucesso garantido, que seria um sacerdote, daria continuidade ao trabalho do seu pai. E rompe-se esse sono. Mas a verdade, irmãos, que Deus transforma a tragédia em vitória. Aleluia. Deus transforma a tragédia em vitória. Estando ele ali um pouco desanimado, triste, vendo seus irmãos trabalhando, amassando tijolos ali, estando junto ao rio Quebar, orando, olhando, dizendo, Senhor Jeová, por que estou aqui? Tanto me preparei para ser sacerdote, para ministrar diante de ti, como fez meu pai Bus. Agora estou aqui em Babilônia, longe a mais, quase 1000 quilômetros distante da minha casa, longe da minha família, longe de todos, como escravo em Babilônia. E a Bíblia diz que Ezequiel fica ali olhando para aquele rio Quebar que passava dentro de Babilônia, como aquela teoria filosófica do rio que passa e não volta mais, olhando cada minuto que passava, as águas passando, dizendo, assim vai ser a minha vida aqui dentro, vou acabar a minha vida e a minha história escravo em Babilônia. Mas de repente, diz a Bíblia Sagrada, o texto diz aqui, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, orando ao Senhor, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Amém. Aleluia. A diferença que faz a diferença é isso, meus irmãos. É quando nós permitimos que Deus toque em nossa vida, quando permitimos que Deus fale conosco e que nós o busquemos de coração, permitir que os céus se abram, permitir que os céus possam se abrir em nossas vidas nos momentos mais escuros que nós estivermos passando, momento de luta, de incerteza. É nesse momento que Deus age. É nesse momento que Deus faz acontecer as coisas. Como aconteceu com Isaías, vendo o rei agora morrer, porque estava com câncer, como ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Era um momento de crise, mas ele viu o Senhor. Aleluia. Aleluia. Como João Batista estava pregando, aliás, Estevão pregando a palavra de Deus, e ele com muita fé, muito fervor, estava pregando o Evangelho, e eles não resistindo o poder e as palavras de Estevão, eles começam a pegar em pedras e o apedrejam, e diz a Bíblia que mesmo nessa situação de ofensa e de agressão, a Bíblia diz que abriram-se os céus e ele teve visões de Deus. Aleluia. O apóstolo João escreveu o Apocalipse vendo tudo que estava acontecendo, a perseguição da igreja. E Deus disse para ele, vem para cá, eu tenho algo para ti, tu não vais sofrer como porque eu quero que tu tenha uma experiência pessoal, venha, porque tu vais ter visões de Deus. Aleluia. E aí começa, irmãos, o processo
de visão, de experiência com Deus. Deus chega para Ezequiel naquele momento de frustração e de incerteza. Ele viu o céu se abrir sobre ele, mas ele ainda continua um pouco frustrado, um pouco desanimado, não crendo, porque a visão era muito forte, o poder era muito forte, e ele continua debruçado, ele continua caído. E não é assim em nossa vida. Por mais que nós tenhamos recebido do Senhor, por mais que nós conheçamos a palavra do Senhor, mesmo que Deus tenha nos abençoado muito, mas mesmo assim tem momentos que nós ainda queremos ficar prostrados, não entendemos os desígnios e a vontade do Senhor. Deus manda um anjo e toca a Ezequiel e disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Eu não falo com quem está caído, eu não falo com quem está jogado, eu não falo com quem está prostrado diante do problema, eu não falo com quem já está querendo desanimar do meu sonho, do meu projeto. Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Essa era a condição sine qua non. Ele precisava ficar de pé. E ele insistia em ficar ainda debruçado, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus toca na vida de Ezequiel e o sustenta e o levanta e diz: levanta, filho do homem, porque eu tenho grande projeto contigo. Deus transforma tragédia em vitória. Aquele homem parecia que tinha perdido tudo, os seus sonhos de ser um sumo sacerdote, mas Deus transforma a condição de sacerdote para ser um profeta em Babilônia. E ele começa então a ter visões, são várias visões, e o anjo do Senhor começa a levar Ezequiel para lugares espetaculares. Ele começa a ter várias visões, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque são muitas visões, mas uma delas eu acho que convém nós relembrarmos aqui. O anjo pega Ezequiel e leva até um vale chamado Vale de Ossos Secos. E o anjo do Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, estás vendo este vale? Sim, Senhor, estou vendo. Este é o povo de Israel. Este é o meu povo que está desunido, e já teve a sua dispersão, e já teve a sua diáspora, já teve a sua desunião. E eu preciso restaurá-los, mas eles estão mortos, são ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, é possível que estes ossos ressuscitem? É possível que estes ossos se tornem em vida? Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes muito bem, tu o sabes. Eu não tenho a resposta, mas tu tens a resposta. E Deus começou a insistir com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, tu estás vendo ali? Ali está o meu povo. Meu povo está vivendo assim. Mas eu tenho uma solução para este povo. Eu vou enviar o meu Espírito sobre eles, sobre esse vale de ossos secos. E estes ossos começarão a retomar os seus lugares, e ali terá vida. Onde a morte, ali haverá vida. E assim aconteceu no momento em que o Espírito de Deus foi colocado, foi enviado aos ossos, no vale de ossos secos. E a Bíblia diz que aqueles ossos começaram a voltar aos seus lugares, e
nervo com nervo, pele com pele, ossos com ossos, era um barulhão, era realmente um renascimento, era uma ressurreição de uma vida, simbolizando o quê? Uma renovação, simbolizando a restauração do povo de Israel, que ainda insiste, que ainda está lutando, e vocês já acompanham hoje pela mídia. Deus deu muita oportunidade ao povo de Israel. Se rebelaram muitas vezes e Deus fez passar por processos de aprendizagem, passaram pelo cativeiro de Babilônia, passaram por outras perseguições, foram derribados os templos, para que eles não se firmassem apenas na ideia de que o templo era tudo para eles. Eles tinham orgulho de pertencer e estarem no templo de Salomão. Deus permitiu que derribasse aquele templo para que eles parassem de ter orgulho com o templo, para que eles reconhecessem que Deus queria, era o coração deles. Foi construído novamente um templo e eles não se converteram, continuaram nos seus maus caminhos. E vieram outros invasores, tomaram conta, derribaram. Até mesmo depois da vinda de Jesus, quando eles rejeitaram Jesus, e que eles disseram que caia sobre nós e nossos filhos. E nós sabemos pela história que nos anos 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu novamente o templo, e não ficou pedra sobre pedra, sopraram hoje, que é o muro das lamentações, e um pouco que tem lá para se ver, porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre literalmente, e nós sabemos que Deus tem um plano específico para Israel, mas enquanto acontece o plano de Deus para Israel, se cumpre também o plano de Deus para a igreja do Senhor, que tem que estar preparado para o momento do arrebatamento, que tem que estar preparado para o momento da hora que tocar a trombeta. A igreja tem que estar preparada para subir, e o palco está formado. O palco está se formando dia após dia, as profecias se cumprem cada dia. Cada dia, não há mais o que esperar, não há mais o que duvidar. Eu lembro quando eu era jovem, eu era muito novo ainda, eu via meu falecido pai falando sobre a vinda de Jesus, que todo olho verá, e naquele tempo a televisão estava começando ainda no mundo. Eu não entendia como todo olho verá. Mas quando você entendiu, começou a perceber que depois, com a ciência, com a tecnologia, com todo o sistema moderno, o que acontece aqui nesse momento, o mundo inteiro está sabendo imediatamente, com a globalização da comunicação e da ciência. Tudo se cumpre. As profecias se cumprem literalmente cada dia. Se cumpre até entre nós, quando diz que pela ciência, se multiplicar, o amor de muitos esfriarão. Amor de muitos haveriam de esfriar para com Deus, para com o seu irmão. De que os homens estariam correndo de um lado para outro, no desespero. E de que nós seríamos enganados exatamente por estas coisas. Estaríamos entretidos com a tecnologia que hoje tem, por tudo que tem, e com isso vai esfriando, tirando-nos o tempo da adoração, o tempo da oração, o tempo da consagração. É só imaginarmos quanto tempo nós ficamos diante de um celular, ou que quanto tempo se fica perdendo tempo com tecnologia. Onde está o tempo da oração, o tempo da dedicação? E os dias vão se passando, e as profecias vão se cumprindo, não só a Israel, mas em todo o mundo. O palco vai se estendendo e vai começando a se cumprir em todos os aspectos, tanto da ciência, como tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas Deus tem um plano de restauração para Israel,
mas também tem um plano com a igreja do Senhor. Ele já pagou um preço muito caro por mim, por você, para que você fosse salvo. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É desejo do Senhor que todos que estão na igreja, mesmo na condição, e a Bíblia fala na condição das 10 virgens, que todos estando na mesma condição de igualdade, aparentemente todos iguais, mas que havia possibilidade e que é possível que 5 das noivas fiquem e as outras entrem para o gozo do rei, para o gozo do noivo. E Ezequiel continua então essa caminhada, e eu quero levá-los para um texto, quando Ezequiel, levado pelo anjo, aí passa ali pelo vale de ossos secos, passa por profecias, em que ele dizia: filho do homem, te constituí por atalaia, e vai pregando, e vai mostrando para ele tudo o que haveria de acontecer. E o palco vai cada vez mais se alimentando de assuntos e cenários para se cumprir o que a palavra de Deus diz. Mas eu quero que você abra comigo no livro de Ezequiel, e caminhando para o encerramento. Ezequiel capítulo 47 diz assim: o anjo traz Ezequiel até aqui, e pode passar por muitas experiências. Diz assim, Isaías 47: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente. Ezequiel 47. Pois para a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou para a porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era o rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? O que esta palavra quer dizer, querida igreja? Essa profecia tem um aspecto muito interessante. Foi a última visão que Deus mostrou a Ezequiel. É uma profecia que provavelmente se cumprirá no milênio, mas ela já começa a dar sinais. É uma profecia de que Deus haveria de restaurar o Mar Morto, que as águas que iam sair do altar de Deus, ela ia desembocar no Mar Morto e traria vida para o Mar Morto, onde cresceriam árvores ao redor, e que voltaria a ter peixes, que voltaria a ter vida. É uma profecia que se cumpre aos poucos. Quando nós fomos a Israel, o irmão Adão estava conosco nessa caravana, sua esposa. Nós fomos a Israel e vimos o que é o Mar Morto. Para aqueles que não conhecem o Mar Morto, ele
Ele é um mar que tem esse nome porque ele tem uma densidade de sal muito grande. Quando comecei a falar sobre esse tema, ele tinha 37% de sal. Agora, como ele está secando cada ano, secando mais, a sua densidade tem aumentado muito mais sal. Isso chama-se brometo de magnésio. E por ser uma água com essa densidade, as pessoas vão para lá e tomam banho e nadam e não vão para o fundo. Porque é uma lei física, a lei do empuxo. Que o peso da água, a força da água é maior do que o peso do corpo. Então, evidentemente, por esse princípio físico, o corpo boia. Porque a água é uma água pesada, densa. E quando nós fomos lá, querido irmão Adão, eu até não tomei banho porque eu aproveitei para fazer uma mensagem de lá, para gravar uma mensagem. Mas os nossos companheiros foram e tomaram banho. E ninguém se afogou não, todo mundo de boa, de costa, de lado. Era uma alegria só, viu, Paulo? Era uma alegria só. Mas é o mar morto, não tem vida. Diz os cientistas que por causa desse componente químico, brometo de magnésio, com forte evaporação, se um pássaro sobrevoar muito próximo ao mar morto, ele pode não atravessar, pode morrer no meio da travessia, por causa do cheiro que exala, que é algo forte e venenoso. E esse mar morto, irmãos, representa o quê? O mundo. O mar morto representa o mundo que estamos vivendo. E não há nada que possa restaurar vida a este mundo a não ser a água que sai do trono de Deus. O salmista me disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele já falava desse princípio do que Ezequiel também profetizou. As águas que desembocam no Mar Morto, ela nasce do Rio Jordão. O Rio Jordão é alimentado de várias vertentes. Nós tivemos lá no Rio Jordão também, conhecemos pessoalmente. Fizemos a travessia do Mar da Galileia, que é inesquecível, né? Atravessamos de Galileia para Tiberíades. E o dono do barco era um judeu convertido. E ele então começou a cantar aqueles hinos, um pouco inglês, um pouco aramaico. E no meio daquela travessia, o mesmo lugar onde Jesus repreendeu os ventos e a tempestade, o mesmo lugar onde Jesus ensinou aos discípulos que não podiam ter medo e que não podiam se assustar diante dos fantasmas da vida, o mesmo lugar onde Jesus disse: não tenho medo, sou eu. No mesmo lugar, quando os discípulos tiveram o maior ensino pedagógico que a Bíblia nos mostra, porque os discípulos haviam saído de um momento glorioso em que eles viram a multiplicação dos pães, algo inexplicável para a ciência, eles vendo aqueles peixes e aqueles pães sendo multiplicados, e os discípulos ficaram eufóricos, animados, e disseram para o outro: meu Deus, está resolvido o nosso problema social. Não vai faltar mais pão, não vai faltar mais peixe, e não teremos mais luta. Jesus disse: não, agora é hora de aprender. Vocês também terão aflição. Jesus sai dali e disse aos discípulos: eu vou dar uma caminhada, vocês vão para o mar pescar. Jesus queria ensiná-los, era pedagógico. E eles vão para o mar.
Quando chega certa hora da noite, 3 horas da madrugada aproximadamente, e nós vimos muito bem como é que funciona a dinâmica, a anatomia daquela lagoa, né? Quem esteve lá, né, do lado, as montanhas de Golã, que afunilam, canalizam, né? E evidentemente que mais na frente nós vemos o monte mais alto que tem em Jerusalém. E lá no pico desse monte é gelado e frio. Então, quando desce aquela frente fria e vem encurralado ali pelas montanhas de Golã, e vem uma frente quente que vem do Mar Morto. Quando as duas frentes se encontram, existe um processo natural que é redemoinhos de água e de vento. O vento provoca a tempestade. Por isso Jesus disse para os discípulos, e ele disse: não tenho medo. A Bíblia diz que vendo, sentindo eles o vento contrário, tiveram medo. E quem não teve na vida um vento contrário, irmãos? Quem não teve uma decepção? Quem não teve um vento contrário da perda de um filho, a perda de um matrimônio, a perda de um parente, a saúde? Quem não teve vento contrário na vida? E a Bíblia diz que eles, sentindo o vento contrário, tiveram medo. E o medo aniquila tudo aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa fé. O medo tira tudo que nós podemos ter de mais precioso, que é a confiança que precisamos ter em Deus. E a Bíblia diz que eles, no desespero, começaram a gritar, e Jesus aparece para eles, e eles não reconhecem Jesus de longe, porque quando eles começaram a olhar e com muito medo, eles perderam a noção natural e da fé para enxergar Jesus no meio da tempestade. No meio da tempestade eles não enxergaram Jesus. Vocês estão me entendendo? Eles enxergaram o que? Fantasma. Enxergaram gigante. Enxergaram aquilo que não existe. Aquilo que só está na sua mente, na sua cabeça. É ali que o inimigo trabalha, colocando obstáculo, dizendo que você não vai vencer. E os discípulos estavam vendo aqueles fantasmas. E Jesus disse: não temas, sou eu. Sou eu. Quando ele disse sou eu, Pedro disse: mestre, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Aquele mesmo mar da Galileia que nós atravessamos lá. E ele coloca os pés devagarinho sobre as águas geladas do mar da Galileia, ainda com os banzeiros, aquele vento que mexia com as águas. Mas ele começa com muita dificuldade, mas ele caminha, ele vai sobre as águas. Mas de repente diz a Bíblia que, sentindo ele de novo o vento contrário, é como a nossa vida. Às vezes vai tudo bem, aparentemente tudo bem, e o mestre disse: vem que dá tudo certo, vem que é só bênção, vem que eu te dou vitória. E nós acreditamos e vamos, mas no meio do caminho deixamos de crer, deixamos de confiar, começamos a duvidar. Será que é verdade que Deus vai cumprir a promessa na minha vida? Será que é verdade que vai abrir a porta de emprego? Será que é verdade que Deus vai me curar? Será que é verdade que eu vou alcançar essa vitória? E aí o vento contrário começa a jogá-lo para baixo e produzir o medo. Aleluia. Mas é o momento que Jesus chega para Pedro e disse: Pedro, que pena, estavas indo tão bem, por que duvidasses? Jesus levanta Pedro, diga: não sejas incrédulo, mas sejas crente. Aleluia. E foi naquele mar da Galileia, naquela travessia, irmão Adão, que nós estávamos relembrando todo esse
espetáculo este momento vivido pelos apóstolos. Que quando aquele cantor começou a cantar aqueles hinos, caiu um Pentecoste tão grande. O poder de Deus foi tão forte naquele barco, que as pessoas se jogavam ao chão. E foi realmente uma apoteose. Está lá gravado, está no YouTube, está no meu canal. Quando Deus faz, quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Este mar da Galileia, completando agora a mensagem, na medida que ele vai alimentando o mar morto, então o mar tem mais condição de diminuir essa quantidade de sal. Mas precisamos entender que o mar da Galileia, para eles, é muito importante porque eles bebem água dali. Então, de vez em quando o governo tranca um pouco a saída das águas do mar da Galileia para que, dependendo das chuvas, dependendo da situação, tem que diminuir o fluxo, evidentemente que afeta o mar morto. Mas agora, está acontecendo no Mar Morto um fenômeno natural, um fenômeno hidrológico, que é a movimentação das águas, à medida que como ele está recuando muito, está tendo nascentes de água doce ao redor do Mar Morto. E agora as pessoas, os cientistas estão um pouco confusos por esse movimento hidrológico, porque já está começando a aparecer vidas ao redor do Mar Morto. Embora seja apenas um movimento hidrológico, um movimento natural, mas é parcialmente o cumprimento das profecias. Deus já começa a trabalhar. Mas Ezequiel agora está nessa condição e Deus disse: olha, aquele Mar Morto que você vê, eu tenho promessas para ele, como eu tenho promessas para o povo de Israel. Aleluia. E diz a palavra de Deus que saiu o anjo com o cordel a medir e disse: está vendo, Ezequiel? A água está saindo do altar de Deus, está vendo? Sim, Senhor, estou vendo, a água está saindo. Está vendo, Ezequiel? Eu quero que você comece a entrar nesta água. E a Bíblia diz que o anjo mede a altura que dava pelos artérios. E o anjo disse: entra ali. Ezequiel foi e disse: Senhor, está bom aqui? Deus disse: não está bom aqui. Eu quero ver até onde você vai. Se você quer ficar no raso ou se você quer nadar. Aleluia. O anjo pega mais uma vez, pega o cordel de medir, e as águas davam pelo joelho. Ezequiel pergunta para o anjo: Senhor, está bom aqui? O anjo disse: não está bom aqui. Mexe com teus pés, Ezequiel. Ezequiel começa a andar. Movimenta-te no rio. E ele começa a andar. O anjo disse: não está bom, Ezequiel. Mas, Senhor, eu estou dentro do rio. O que tu queres que eu faça? O anjo vai lá, mede mais um pouco. E diz: as águas vêm pelo lombo, vem até a cintura. E disse: agora você entra até lá. Ezequiel vai andando e vai sentindo a água subir até a cintura e vai subindo. E ele diz: Senhor, eu já estou numa situação delicada. As águas já estão na cintura. Não está bom, Senhor, está bom aqui. O anjo disse: não está bom aqui. Anda um pouquinho, Ezequiel. Ezequiel começa a andar. Quando ele começa a andar, ele consegue perceber o que Deus quer falar com ele, o que o Espírito Santo quer falar com ele. E Deus disse: Ezequiel, ande mais um pouco. E quando ele começa a andar mais um pouco, as águas começaram a subir, e chega um momento que não tinha mais pé. A Bíblia diz que água que precisava atravessar a nado.
E o anjo disse a Ezequiel: agora você tem que entrar no meio. Mas Senhor, está acabando aqui. Não, parece que vejo o anjo empurrando Ezequiel e disse: vai e nade nesse rio, porque você não pode ficar com os pés aqui e querendo voltar para onde eu quero que você esteja. A condição que Deus não queria para Ezequiel era a condição em que ele tivesse condição de voltar. Ele tinha que nadar. Ele tinha que atravessar o rio a nado. Ele não poderia ficar no raso. Ele tinha que nadar e sentir a força e o poder da água. Falando do Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. O tema de nossa convenção esse ano tem sido ao longo desse ano. Esse tema ali, que diz assim: conduzidos o quê? Bem alto, que diz o tema? Conduzidos pelo Espírito Santo. O que é ser conduzido pelo Espírito Santo, irmãos? É você não se mandar. Você viu como é que alguém conduz alguém que não enxerga? O cego, como é que é conduzido? Ele é conduzido pela mão de alguém. E ele não pergunta para onde vai, ele tem que saber o destino. Eles têm confiança em quem está levando. E quando Ezequiel tem essa experiência com Deus, Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você tem que nadar no meu rio, você tem que viver no Espírito, aquele mesmo Espírito que disse para ti: filho do homem, levanta-te e anda, levanta que eu falarei contigo. Agora está dizendo para ele: nade no rio, porque eu tenho grandes bênçãos para vocês. Eu quero que você seja o meu atalaia para o povo de Israel. Irmãos, o Mar Morto representa o mundo, mas o Espírito Santo representa a vida. 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 E onde esse rio tocar, onde essa água tocar, vai trazer vida, esperança para as pessoas. Aquilo que Gideão faz, leva vida, esperança para as pessoas através do Evangelho, da palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Isso falando do Espírito Santo, que eles haveriam de receber, ser guiado pelo Espírito Santo. Esta é a mensagem para esta noite. Que nós nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo, que fez com que muitos pregadores do Evangelho deixaram os seus lugares, os seus países, e vieram para trazer o Evangelho para nós. Assim, cada ministério teve os seus missionários, os seus pregadores, que vieram para trazer o Evangelho a todos nós. Alguém pagou o preço, mas alguém teve que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ter uma resposta para este mundo. Nós temos que mostrar para eles que há um rio que corre, há um rio que sai do trono de Deus, e que esse rio quer trazer vida às pessoas, que há esperança para o dependente químico, que há esperança para as famílias, que há esperança para os que estão doentes, que há esperança para aqueles que estão em crise em todos os aspectos da sua vida. A esperança, vamos se pôr de pé, e a certeza de que Deus está conosco. Aleluia, aleluia.